Boa noite, este é o programa Medicina e Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná, Simepar. Contamos com o apoio cultural da Greencred, Cooperativa de Crédito. Acesse www.greencred.com.br e conheça a Greencred. Meu nome é Cláudia Paola Carrasco Aguilar e hoje nós vamos conversar com a Aristeia Moraes Hall, que é servidora do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná e assessora de desembargador. Aristeia, você já esteve aqui com a gente antes, né? Seja bem-vinda de novo ao nosso programa e nos conte de novo o que é o Monaci. Você esteve falando disso na sua última vez, né? Uhum. E como é que está a situação hoje? Então, boa noite, né, ao telespectador. Boa noite, Cláudia. É uma grande alegria estar aqui com você, mais uma vez, né? Na realidade, o Monaci, Cláudia, vou passar para você aqui nosso material, ele nasceu em 2011. Depois da nossa tentativa frustrada de adotar 4 meninas portadoras de HIV em Curitiba. Elas não eram irmãs e encontravam-se abrigadas desde que nasceram. E estavam com a idade de 4, 8, 10 e 13 anos. Mas, infelizmente, o nosso processo de adoção, nós tivemos o direito de visita das crianças e ele nunca foi analisado pela juíza da Vara da Infância. E as dificuldades que foram criadas pela nossa pressão, Cláudia, para que o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse cumprido, né, porque ele tem prazos, as crianças não deveriam ficar abrigadas mais de 2 anos. E ficaram anos abrigadas desde que nasceram. Porque elas ficaram desde que nasceram, 4, 8, 10 e 13 anos, né, e continuam 3 delas abrigadas. Agora estamos, depois que nós conseguimos, não em Curitiba, mas conseguimos no Rio de Janeiro, né, nossos filhos adotivos, nossos filhos do coração estão com 2 anos, 2 anos de entrada na nossa vida. O Matheus vai fazer 16 anos agora no dia 4 de novembro e a Daniela está com 12. E eles estão muito bem. Então, essa adaptação tranquila das crianças nos fez ter a vontade de pegar uma das meninas, porque agora a situação é muito difícil, né, Cláudia? É muito difícil para mesmo, pegar, né? mais 3, porque uma das meninas, a menor, foi adotada, foi dada para outro casal. E nós estamos tentando adotar aquela que tem mais dificuldade, aquela que vai ter mais problemas se ela ficar sozinha, né? Atualmente ela está com 10 anos e, infelizmente, o que eu posso contar para vocês é que, nesse aspecto, as dificuldades continuam as mesmas. A mesma dificuldade de conseguir adotar, de conseguir que essas crianças sejam liberadas? Qual é a dificuldade que o judiciário aqui coloca? Veja, Cláudia, todas as vezes que se fala em adoção no país, se fala do perfil dos pretendentes à adoção. Né? Que o grande vilão da adoção no país aqui, é difundido isso em todos os meios de comunicação, é o perfil dos pretendentes à adoção, que supostamente só querem crianças, bebezinhos de até 3 anos de idade. E eu posso dar para você, porque nós temos o Monaci, que é o Movimento Nacional das Crianças Inadotáveis, e ele completou 2 anos de existência, e nós temos mais de 82 mil acessos e mais de 1.000 denúncias de pessoas que demoram para ser habilitados, porque a habilitação do casal deveria demorar 60 dias, e muitas vezes passa de 1 ano, para você ter uma ideia, daqueles que pretendem adotar. A maioria dos casais no Brasil não ficam menos de 7 anos na fila da adoção. E em relação à criança não tem o processo dela concluído. Porque ela só pode ir para a fila de adoção, Cláudia, quando ela está com o processo dela concluído de destituição do poder familiar. Destituição do poder dos pais, né? Isso. E isso demora por questões burocráticas. Olha, eu não sei se é só burocracia. Eu acho que nós temos que falar no país, né, Cláudia? Porque nós estamos num programa Medicina e Saúde. Eu acho que na área médica acontece a mesma coisa, né, infelizmente, que é a falta da aplicação da lei. Certo? Nós temos um estatuto, que é uma lei muito moderna, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que tem prazos bem claros ali, né? Que tem prazos claros, né? Hoje, porque se o Estatuto foi reformado em 2009, com a inclusão desses prazos processuais, a gente acha que o próprio bom senso e a ética no exercício profissional diz que nenhuma criança é feliz abrigada. Claro. Né? Sempre o ideal é que esteja junto de uma família, né? O ideal é que esteja numa família, né? E isso não é nós que falamos, né? Você está aí com o texto da doutora Lídia Weber, a doutora Lídia Weber aqui em Curitiba, ela é pós-doutora nessa área, né?
e ela tem assim uma posição bastante clara, com 6 livros editados, com essa questão de que a criança que fica abrigada, ela infelizmente ela fica institucionalizada, porque ela não tem o respeito à sua individualidade, né? Ela não tem a possibilidade de uma variabilidade de ambiente, porque você há de convir que você ficando dentro de um abrigo e no máximo saindo para uma escola, porque na maioria das vezes é isso que acontece, né, Cláudia? Essa criança vai ficando bastante restrita à sua capacidade de se desenvolver, principalmente afetivamente, né? A questão afetiva, então... É porque o contato que eles têm são só com as pessoas, os cuidadores, que também não são sempre os mesmos, né? Mudam. Isso também, Então, por isso que a questão afetiva, né, na criança que ela sai de um abrigo, a gente vê como uma questão... Carência muito grande. Uma carência muito grande, né? E uma questão que deve ter atuação de psicólogos e de profissionais da área médica, né, para nos ajudarem a sanar. Graças a Deus, apesar do Matheus e da Daniela terem ficado por 7 anos num abrigo no Rio de Janeiro, ele tem uma característica, o Matheus, de muita afetividade. Eu acho que isso facilitou, sabe? Ainda que a gente sinta que ele teve um ônus emocional muito grande, né, de se desvincular da cidade de origem, né, etc. Ele está bastante integrado aqui no friozinho curitibano. Gostou do frio? Gostou. Gostou. Quem vem de fora, acho que o frio é um atrativo a mais. É verdade, é verdade. Então, quais são as vitórias que o Monaci tem tido? O movimento cresceu bastante, né? Tem uma visibilidade bem maior e teve até uma mobilização na rua, que a gente tem fotos, depois a gente vai colocar. E quais são as vitórias que o movimento tem conseguido? Olha, eu acho que a vitória é esse espaço que nós estamos aqui hoje, sabe, Cláudia? A possibilidade de nós estarmos discutindo, né, com todas as faixas sociais e com as pessoas que estão na comunidade, isso é que é a grande vitória do Monaci. O aumento do número de adoções é uma outra vitória aqui no nosso estado, né, em Curitiba principalmente. Uma outra vitória é a adesão do Ministério Público do Estado do Paraná à nossa causa. Nós tivemos a mudança do chefe do Ministério Público do Estado do Paraná, que é o Dr. Gilberto Giacoia, e nós tivemos assim uma grata satisfação de ver realmente que ele tem a mesma visão que o Monaci tem, de que criança deve estar no seio de uma família. Então, as vitórias são, nesse sentido, são inúmeras, né? E o importante é que a causa está aí na mídia, né? Nós estamos debatendo todos os dias, praticamente. Isso é muito importante, né? Quanto mais a gente leva esse assunto ao conhecimento, mais as soluções começam a aparecer, né? Porque parece que estava esquecido que essas crianças eram inadotáveis mesmo, ninguém quer para adoção crianças maiores, só querem bebês, né? Isso, e explicando que o inadotável não é porque as crianças têm qualquer defeito. O inadotável é por culpa do judiciário, que não coloca as crianças na fila de adoção. Nenhuma criança deveria ser inadotável. Ela se torna inadotável porque ela não existe. Porque o próprio processo de destituição do pai do poder, que era o primeiro que deveria ter sido feito, que tem um prazo legal, né? Sim. Não é cumprido. Não é cumprido. Não é cumprido. E essas pessoas vão ser responsabilizadas por esse não cumprimento da legislação? O Estatuto da Criança e do Adolescente tem, prevê, né, multas, etc., né, por juiz, etc., mas infelizmente o corporativismo, que ainda campeia, né, dentro do Poder Judiciário, impede que a legislação seja cumprida na sua integralidade. E o maior prejudicado disso é a criança. Porque você veja, o que justifica uma criança de 10 anos, portadora de HIV, que está abrigada desde que nasceu, não ter a oportunidade de vir para uma família? Nós estamos lutando para que essa criança saia do abrigamento. E existem as famílias que têm interesse em adotá-las, né? E existe a criança que precisa de uma família. E no meio há esse também esse empecilho. Que não é só o perfil. E digo mais para você, da mesma forma que nós temos que ter políticas públicas na área da saúde, nós deveríamos ter políticas públicas na área da infância, incentivando as pessoas a adotarem essas crianças especiais. Crianças acima de 7 anos, crianças portadoras de alguma limitação física ou mental, crianças portadoras de HIV, porque você veja, a PAV em Curitiba é o maior exemplo de descaso do Poder Judiciário, que nós temos contato direto, porque o meu esposo faz parte da diretoria. Tem hoje lá 7 jovens que nunca entraram na fila de adoção. Nunca entraram? Nunca. Atingiram a maioridade sem ter entrado na fila de adoção. Com tempo superior de abrigamento a 10 anos. Essas crianças ficam esperando, sonhando com uma família e essa família não consegue ter acesso a essas crianças. É muito triste, eu vou dizer. Nós estivemos lá agora no último domingo, né, com eles,
E não é que eles reclamem, sabe? Porque são meninos que dão um exemplo para a gente de coragem e de determinação. Mas a gente sente aquela dor, né? Aquela falta de ir para nossa casa e eles ficarem abrigados. Por mais que a instituição seja, muitas vezes, que nem todas são iguais, mas a APAV é um modelo de instituição na área do abrigamento, a criança nunca vai ter atendidas todas as suas necessidades. Principalmente afetivas. Principalmente afetivas. Mas as materiais também há dificuldade, né? Daqui a pouco vamos para o segundo bloco, nós temos um intervalo e a gente vai falar disso, das condições de abrigamento que essas crianças estão, e a gente vai falar também um pouquinho de direito do trabalho, que é a sua área, e a gente gosta também de ouvir bastante sobre isso. Então, daqui a pouco a gente volta, mais um bloco do Medicina e Saúde. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem o lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga. E sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. Estamos voltando com o programa Medicina e Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná. Hoje nós estamos recebendo a visita da Aristeia Hall para falar sobre o Monaci, né? E a gente estava conversando agora há pouco sobre as condições de abrigamento dessas crianças. As crianças que ficam em abrigo, que não conseguem adoção, como é que estão as condições de abrigamento aqui no Paraná? Olha, nós tivemos esses dias uma manifestação da RIA, né, que é a reunião das instituições de abrigamento. A gente tem foto até que... Isso. Então a RIA, ela faz um trabalho bastante importante dentro das instituições de abrigamento, alertando para a ausência de atuação de políticas públicas e de verbas, realmente, para a manutenção dessas instituições, a nível que o próprio judiciário, que a lei exige. Porque se exige hoje psicólogos, assistentes sociais, né, que todas as instituições gostariam Médico, de ter, né? na realidade, né? E não conseguem porque as verbas, você sabe, não preciso nem te falar, né? É quase inexistente. Tanto é assim que as instituições foram para a rua, né? E elas estão precisando realmente do apoio da comunidade, né? Para que a gente, da mesma forma que a medicina precisa, né, Cláudia, de um olhar todo particularizado, né? E a gente vê hoje o impacto que causou essa questão dos médicos, né? Do programa. Do programa, né, do governo. Como é que é o nome? Programa Mais Médicos. Mais Médicos. Do governo federal. Esse programa Mais Médicos, né, que é um problema muito sério. E a gente vê que existem os programas, mas as políticas públicas para que funcionem não são executadas, né? Não são executadas, né? Por exemplo, a gente vê em relação ao que você estava falando ao direito do trabalho, é importante que a gente fale, né, que se 60% hoje dos médicos, segundo o Conselho Federal de Medicina, eles se encontram nas grandes capitais do país, nós também temos que lembrar que não existe uma carreira de Estado para os médicos, né? E em contrapartida também não existe condições adequadas de trabalho. Que a gente fica imaginando, né, se Curitiba já tem fica fazendo uma propaganda enorme da qualidade do serviço médico e a gente tem dificuldade, né, Cláudia? E imagine no interior, né? A gente vê que aqui no interior do Paraná tem condições semelhantes a condições do Nordeste, da Amazônia, né? Falta até de estrutura de tudo, de Estado e de condições mínimas para que o profissional possa trabalhar, né? E o nosso maior problema, assim, com a questão dos médicos é a questão da contratação, de como são feitos os contratos dos médicos. A maioria dos médicos não tem um vínculo formal de emprego, né? Sim. É que é interessante também quando você pega os estudos, né, que eu estava dando uma olhada, né, porque essa questão na Justiça do Trabalho, inclusive, né, você sabe disso, o CIMEPAR, ele participou agora da Semana Institucional, né, do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, trazendo um representante do Conselho Federal de Medicina, né, para discutir essa questão dos mais médicos com os operadores do direito, principalmente os magistrados e desembargadores. E a gente vê o seguinte, que se o trabalho liberal, né, a gente pegando os estudos, a gente vê que 70% da vinculação dos profissionais da área da saúde é na linha do trabalho liberal, né, do trabalho autônomo.
Mas isso não quer dizer que é a única forma. Claro. Esse é o grande ponto, né? Então, o sindicato hoje, ele tem essa dificuldade até dessa interlocução que a gente fala com a categoria, né? E, na realidade, às vezes, a mão de obra do trabalhador, né, do profissional da área médica, quando a gente fala que o profissional é assalariado, parece que você está rebaixando a função dele, né? Mas não é isso. Não é isso, é uma condição de direitos trabalhistas, de legislação. De novo, a questão da lei que existe e que não é aplicada. E não é aplicada. Inclusive, vamos dar um exemplo. Por exemplo, lá no tribunal nós temos a função de analista, né? Porque eu sou analista do TRT. E nessa função de analista nós temos os profissionais da área médica, que vêm ocupar a mesma função, só que na sua função específica. Uma carreira de regime jurídico único, né? Porque a gente tem que lembrar, né, Cláudia, que a Constituição de 1988 ela criou o regime jurídico único no país. Criou o regime jurídico único no país, então a vinculação do profissional da área médica, a maioria deles, quase 60% ou 70%, se dá com o SUS. Né? Que é o serviço público? Que é um serviço público na qualidade o quê? Deveria ser sempre na qualidade estatutária. De servidor público, de servidor concursado e estatutário. Isso. E hoje a gente vê que não é assim. Criaram-se brechas e espaços. Inclusive para burlar. Chamado, é muito interessante a gente falar que se criou uma situação teratológica, né, que seria o regime jurídico único pela CLT. Uma invenção... uma invenção do jeitinho brasileiro. Do jeitinho brasileiro. Do jeitinho brasileiro. Do jeitinho brasileiro. Mas ainda assim, não é o pior que a gente vê, né? Porque a gente vê as pessoas jurídicas, os contratos de boca, que muitas vezes existem com o prefeito do município e o contrato não existe. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa hoje, né, sobre essa questão e aqui eu tenho um acordo nas minhas mãos, um acordo bastante interessante, inclusive, que é o de número do TST, o 10.122 de 2012. E desse acordo aqui que está nas minhas mãos, o médico ele ganhou, porque inicialmente ele começou a trabalhar na empresa, né, nessa empresa, que seria, veja bem que coisa interessante, é um espaço público ocupado por uma cooperativa de trabalho médico. Certo? Então, só que o médico, na realidade, ele não é cooperado. É o falso cooperado, né? É o falso cooperado. Aquele cooperado com finalidade de burlar legislação tributária, trabalhista. Isso. E daí o que aconteceu? Ele tinha vínculo seletista com esse hospital. Mas como foi encampado pela cooperativa, ele rompeu o vínculo dele de trabalho e passou a trabalhar como autônomo pela cooperativa. E é lógico que quando o médico recorreu, e diz aqui claramente, sabe, até interessante a gente ler, que diz aqui, ó, a relação de emprego é a relação que se estabelece independentemente da vontade das partes. Então quer dizer que, atendidos os requisitos da lei, que é o artigo 2º e 3º da CLT, não há como você não reconhecer a existência, de fato, do contrato realidade e da relação de trabalho. Da relação de trabalho. Mesmo que o médico diga, eu não quero, é isso que a gente discute. O médico pode não querer, ou até qualquer trabalhador dizer, eu não quero ser registrado. Isso não o coloca fora, isento de ter que cumprir a legislação. A legislação diz que o contrato tem que ter uma carteira assinada, né? Tem que ter... Com certeza, né? É lógico que nem todas as situações, veja, acho que eu não sei a estatística, não tenho acompanhado, mas nem todas as questões jurídicas de infração à lei, elas chegam às barras do tribunal, né? Então é uma opção do médico, mas é uma opção, sabe, Cláudia, que a gente tem visto que tem dificultado muito a carreira médica inicial. Claro. Sabe, daqueles profissionais que estão entrando, né, na área da saúde, porque eles não têm conhecimento da legislação, né? E muitas vezes são explorados, né? Eles são explorados daí, né? Porque na realidade, plantão sobre plantão de 12 horas, você aguenta ali alguns anos, né? Depois, aí fica difícil. Além de ser um risco para a saúde do profissional, do paciente, né? Da instituição, de todo mundo, um plantão. Tem médicos, a gente vê, que fazem plantão de 12, emendam em outro lugar com mais 12, aí vão para mais 12 em outro lugar. Trabalham 36, 48 horas seguidas. Então, eu acho que isso é uma calamidade que se criou pela forma de explorar o trabalho médico, né? Parece que suprir a falta por colocar o profissional para trabalhar muitas horas... Só cria prejuízo para todos os lados, né? Para todos os lados, né? Com certeza. E essa questão do mais médicos, né, coloca à mostra realmente a nossa incompetência, né, Cláudia? Porque nós temos material humano. Temos. Né? De forma geral, as universidades de medicina no Brasil, elas têm uma qualidade... boa, né? Boa, né?
Então, quer dizer, Tem nós algumas tínhamos faculdades que são difíceis, mas essas a gente tem que ter o poder para fiscalizar, o poder público para fiscalizar e fechar as ruins, as que não têm condições. Mas, no geral, a gente tem uma boa formação médica. São 6 anos de faculdade, né? Mais 2, 3, mais, né? No mínimo 2 de né? Residência, de 2 a mas 3 tem 3, tem residência até de 5 anos, né? E fora ainda a 6 especialização, depois que o médico vai fazer na área dele, né? Então, eu acho que essa questão do Mais Médicos, né, coloca à mostra, então, que nós teríamos que ter um projeto nacional, né, para que o médico pudesse, então, iniciar sua carreira atendendo às necessidades da população, porque a gente vê que também a população, o nosso país é um país de grande extensão, não tem atendido às suas necessidades básicas, né? Básicas mesmo. Mesmo. De água potável. A gente estava discutindo de água isso. Potável. Que nos locais onde dizem lá não há médicos, no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, são cidades que têm dificuldade, não tem água potável, não tem saneamento básico, não tem médico, mas não tem Estado, não tem estrutura que dê suporte para que possa ter médico. A gente tem médico só com estetoscópio embaixo da árvore, né? Não tem condições, né? Tem que ter alguns exames básicos, né? Tem que ter o mínimo necessário para poder cuidar bem da população. Pelo menos hospitais, como a gente fala, hospitais regionais, né? Que pudessem realmente dar um suporte, né? Que tivesse locais de referência e método de como transportar o paciente. Porque eu já trabalhei no Acre, no Pará, no Amazonas, e a nossa dificuldade eram as grandes distâncias. Então, a gente, para ir do local onde o paciente foi picado, por exemplo, por uma cobra, até chegar no atendimento mais próximo, eram 3 dias. Até lá o paciente já morreu, né? Então, tem que ter E o duro, sabe o que é? Que lembrando dessa questão da vinculação, né, do profissional da área médica, a gente vê o seguinte, que quando a administração pública, muitas vezes, ela contrata de forma irregular o profissional, ela não gera vínculo, né, com a administração pública. Não gera nada. Só, nenhum direito, só tem direito a salários, né? Você só tem, o médico só vai ter direito às verbas de natureza salarial, são bem restritas. E geralmente não tem INSS, não tem nada. E quando ele resolver daí, às vezes reclamar depois do tempo que passa, né? Então... Aí geralmente o médico não reclama, né? É isso que a gente sente. Ele acaba não... Hoje já está mudando a situação, porque a gente está conseguindo conscientizar mais a categoria de que ele tem direito, sim, de ter um vínculo de trabalho. A gente tem costume, a gente conversa às vezes com o Dr. Mário Ferrari, né, que é o presidente do CIMEPAR, e a gente costuma dizer o seguinte, que os médicos são uma classe extremamente intelectualizada, né, porque o curso exige uma formação bastante sólida, mas na questão política muitas vezes fica uma brecha. Talvez porque o curso de medicina ele seja bastante... Ele absorva demais o profissional, daí ele fica sem essa... Desligado do mundo real, né? Dos seus direitos, né? E de como uma coisa, Cláudia, que eu esqueci quando nós estávamos falando do Monassi, é o seguinte, desculpe, né? É que nós estamos com uma petição online, sabe? Exigindo providências do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça a respeito do abrigamento das crianças no Brasil. Isso é muito importante. Né? Então, se as pessoas quisessem, então, acessar o Monassi... Né? Tem o site, a gente tem o linkzinho do Pronasci, está ali na nossa tela. Isso. Então, se as pessoas puderem acessar para nós, é bastante importante, Entra no blog, lá tem um campo... E tem a assinatura digital. É só você correr ali na página principal, que tem bastante notícias, né? Ontem mesmo nós estivemos na Tribuna da Massa, então a gente sempre está divulgando. Sempre estamos divulgando. Né? Isso é muito importante, da gente estar falando sempre no assunto. Quero que vocês venham outras vezes, aqui ao programa. Vai ser um prazer. Foi muito legal a sua presença aqui, a sua contribuição. E estamos terminando mais um Medicina e Saúde. Deixamos os links ali na tela para poder entrar no site do Promonassi, né, de novo, para que as pessoas entrem, façam a assinatura digital dos médicos, dos nossos telespectadores. E eu acho que esse tema é muito importante, Aristeia. A gente tem que voltar a falar disso, de adoção, tem várias coisas que pode falar, né, sobre isso. E chamando a atenção, eu acho que a gente podia já, depois dessa conversa, marcar uma nova para em breve, para a gente conversar mais sobre isso. Vai ser um prazer. É um assunto que eu acho que o nosso telespectador tem bastante interesse em saber mais. Tá, obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Se tiver mais algum recado aí, a gente tem um minutinho ainda. Ainda tem um minuto? Tem. Então, eu gostaria de pedir ao telespectador, realmente reforçando o que a Cláudia disse, que vocês acessem o Monassi, o Movimento Nacional das Crianças Inadotáveis. Essa é uma causa que permeia toda a nossa inserção social.
Se a gente não pensar no futuro das nossas crianças, destas que a gente acha que estão atendidas, mesmo as abrigadas, nós vamos ter uma realidade bastante triste na sociedade brasileira, que nós já estamos vivendo, né, com uma alta enorme da violência. Então, invista, participe, entre no Monaci, faça a sua assinatura digital e as crianças abrigadas agradecem. Obrigada. Eu que agradeço.